Gente, a líder de oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, divulgou supostos resultados das eleições presidenciais do país. Os dados foram retirados das atas que a coalizão tem em seu poder e afirmou que o candidato da oposição, Edmundo Gonçalves Urrutia, venceu o pleito com 67% dos votos, enquanto Nicolás Maduro obteve 30%. Ao todo, a eleição teria contado com a participação de 60,19% do eleitorado venezuelano. De acordo com a oposição, Gonçalves venceu em todos os estados. Mas e agora, Gustavo Segré? E agora? Quais são as ferramentas que a oposição tem diante do movimento intenso que nós estamos acompanhando desde ontem, principalmente, com Nicolás Maduro decretando ali um novo plano para conter as mobilizações, com a polícia ocupando muito mais espaços nas ruas e, principalmente, com o início de perseguição de mais opositores políticos? São várias coisas, Evandro. A primeira, essas atas estão sendo subidas a um sítio que não tem, obviamente, o provedor, o fornecedor dentro da Venezuela. Agora vai ter a necessidade do governo de mostrar as outras atas. E um dado curioso, o Conselho Nacional Eleitoral, ele deu por ganhador, por 50 pontos, alguma coisa, ao Maduro, mas não apresentou as atas. E teve, inclusive, alguns comentários como que isso não foi possível por ataques hacker, atribuídos, segundo o governo, à própria Maria Corina Machado. A dúvida é, como se não tem as atas, sabe quem ganhou? Porque se não tem as atas para mostrar, não tem como mostrar quem ganhou. Se tiver como ganhou, então mostra as atas. O que aconteceu nessa última noite? A polícia foi e retirou a mais de 750 pessoas, retiradas dos seus domicílios. A grande maioria são fiscais e testemunhos das mesas eleitorais e, segundo a oposição, o objetivo é que essas pessoas que são autoridades de mesa, os mesários da Venezuela, assinem novas atas fraudulentas para tentar justificar esse número que o Maduro apresentou. O número não tem como ser contestado na justiça venezuelana porque, claro, a justiça venezuelana está emparelhada com o Maduro. Então, só ficaria para uma atribuição de terceiros. Terceiros esses que não têm um apoio internacional absoluto. De fato, alguns países apoiaram o Maduro e parabenizaram pela conquista, mas eu acho que isso não terminou ainda. Agora, o grave. Duas questões. Não sei se vai ser agora, Evandro, que a gente vai falar sobre o Carter Center, ou vai ser daqui a pouquinho, mas é um organismo internacional, já fez verificações e observações de 124 eleições em 43 países, tinha 17 ou 19 pessoas na Venezuela e foi convidado a se retirar, porque eles observaram irregularidades, sobretudo na campanha, e eles vão dar um laudo oficial. Se o laudo oficial do Carter Center foi contrário às eleições, a forma e a vitória fraudulenta do Maduro, isso vai colocar o Maduro numa situação muito complexa. A ele e a todos os que estão afirmando que o processo foi pacífico, que não teve fraude e que foi tudo na absoluta normalidade, incluindo o presidente do Brasil. Nós temos até o documento aí, né, do Carter Center, e vamos colocar na tela para as pessoas acompanharem, então, com alguns trechos do que menciona essa instituição que faz o acompanhamento de eleições, inclusive na Venezuela, e colocando, então, essa declaração do dia 30 de julho de 2024, falando o seguinte, aqui está em espanhol, mas aí a gente vai traduzindo automaticamente, né? A eleição presidencial da Venezuela não se adequou aos parâmetros e aos patamares internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada como uma democracia. O Centro Carter não pôde verificar ou corroborar a autenticidade dos resultados da eleição presidencial declarada pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Fala que esse feito da autoridade eleitoral não anunciou os resultados que foram averiguados ali pela mesa eleitoral e que isso constitui uma grave violação dos princípios eleitorais. Ou seja, o Centro Carter, que é uma instituição independente que estava acompanhando o processo eleitoral e, né, que justamente traria essa verificação
caso tudo tivesse ocorrido como esperado, com a apresentação das atas, dos documentos, está dizendo: não tem como a gente atestar que essa eleição ocorreu da maneira democrática e correta, sendo que sequer os documentos que deveriam ter sido apresentados não apareceram. Fábio Piperno. Essa avaliação do Carter Center, esse documento emitido pelo Carter Center, ele é fundamental. Veja, a Venezuela, todo mundo sabe, teve um processo eleitoral viciado. Mesmo assim, a oposição se dispôs a participar porque ela achava que poderia, inclusive, mesmo diante de todos, né, de todo esse processo maculado, ela poderia vencer, tamanha era a sua base de apoio. Muito bem. Muito provavelmente isso aconteceu. Mas aí surgiram, então, foram anunciados esses resultados oficiais, né, segundo o Conselho Nacional, a Comissão Nacional Eleitoral, e que foram, obviamente, influenciados pelo governo. É um órgão do oficialismo, não é um órgão isento. Mas por que agora, a partir de ontem à noite, enfim, o processo, todo esse processo e todo esse grupo de denúncias acaba ganhando digamos, um novo significado? Porque o Carter Center é exatamente uma entidade independente. Então, se a oposição chega e fala, nós tivemos 70%, bom, com base em quê? Aí o governo, a junta eleitoral lá, o governo ganhou com 51%. Bom, mas eu também suspeito disso. Agora não, agora é uma entidade independente. Por que isso é fundamental? Porque reforça a reivindicação e a exigência de que todas as atas sejam finalmente divulgadas. E por que isso é importante até do ponto de vista da política interna? Porque de posse da documentação de que houve fraude, da prova cabal de que houve fraude, a oposição tem inclusive mais elementos para tentar cooptar uma parte das Forças Armadas. É lá que vai se resolver o jogo. Não é só com pressão internacional, mas sobretudo com o que a oposição conseguir de apoio nas Forças Armadas. Porque se ela não conseguir apoio nas Forças Armadas, a única alternativa que vai lhe restar é provocar uma guerra civil. E é óbvio que esse é o desfecho menos desejado. Agora, Langani, você acha que há uma possibilidade da oposição conseguir articular com as Forças Armadas, depois daquela reunião que nós acompanhamos ontem, com o Conselho de Maduro todo reunido ali à sua volta, com os integrantes da defesa, das Forças Armadas, participando e corroborando com tudo que ele estava dizendo? Olha, é difícil porque ele controla absolutamente quase todas as instituições na Venezuela, tem o controle das Forças Armadas. É um absurdo o que aconteceu. O Conselho Eleitoral decreta a vitória de Maduro sem conseguir comprovar. Agora, o que pode acontecer, Evandro, é algum tipo de dissidência nas Forças Armadas. Por quê? Porque esse sistema ditatorial bolivariano de Nicolás Maduro vai ficando muito caro. A população saindo à rua, 70% do país, coloquemos assim, que foi o resultado eleitoral, sai às ruas, uma grave crise econômica, uma pressão internacional muito forte, e aí alguns militares, até para salvarem a sua própria pele, ou almejando também tomar o poder e substituir Maduro, enxergam ali uma oportunidade de tirar Maduro, fazer algumas reformas para conseguir sobreviver, mais ou menos fazendo um paralelo com aquele processo da Glasnost, né, na ex-União Soviética. Então vamos aqui, algum grau de abertura para conseguir manter este sistema. É uma esperança, não é tarefa fácil, porque até agora ele tem a maior parte ali dos militares na mão. Agora, Gustavo Sagré, você fez bastante contato, né, com pessoas lá do país, com Sim. pessoas que, inclusive, atuaram junto com Juan Guaidó naquela época. E quais são as manifestações que você ouviu? Todas de críticas à posição do governo brasileiro. O presidente Lula ontem falando que tudo foi na normalidade. Pô, morreram 13 pessoas, tem mais de 700 presos, pessoas sendo perseguidas. Tem um aplicativo para a audiência acompanhar a barbaridade que está sendo.
Ontem nós fizemos a apresentação da fala do Maduro. Entre essa fala do Maduro, tinha um dizendo que ia ter um aplicativo para que as pessoas pudessem denunciar aqueles opositores ao regime, não falou dessa forma, fascistas, acusando esses fascistas, negacionistas, hitlerianos, sei lá quantas aberrações mais, porque tinham que ir, porque eles iam contra a democracia. Como funciona um aplicativo? Eu coloquei isso nas minhas redes sociais hoje. Se chama Vem App. Esse é o aplicativo. Baixa o aplicativo e Evandro pode dizer que o Alan Ghani era um fascista que nega o resultado das eleições. Aí entra nesse aplicativo e tem algumas opções. Pode ser, por exemplo, por desinformação. Ou seja, qualquer venezuelano pode acusar a outro venezuelano por desinformação e aí a polícia vai pegá-lo e vai detê-lo. E segundo Maduro, vai ficar 15 anos na cadeia, simplesmente porque ele não aceitou um pleito fraudulento. Essa democracia. E isso não tem nada de normalidade. Então eu acho que o governo brasileiro está se colocando num problema muito sério, porque isso não é normal e, de novo, ou você está contra a fraude e se você não fala nada, você está sendo a favor da fraude.